Conexão Ciência. Felizmente, as mulheres têm ocupado cada vez mais espaço nos campos das ciências. E essa presença começa desde cedo, com o despertar do interesse em meninas que ainda estão descobrindo as possibilidades de atuações científicas. Inclusive, o projeto Saberes, Desenvolvimento Integral de Meninas e Mulheres na Ciência, tem esse objetivo, incentivando o ingresso e permanência de meninas, principalmente negras e indígenas, no ensino superior. A coordenadora do projeto e professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus de Londrina, doutora Ana Maria da Cruz Ferrari, comenta um pouco mais sobre os saberes com o C2. Eu sou formada em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá. Também fiz mestrado e doutorado em Engenharia Química pela UEM e sou professora do curso de Engenharia Química da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus Londrina. Eu trabalho na UTF-PR desde 2013, comecei como professora temporária no campus de Campo Mourão, na Engenharia Ambiental, depois eu fui para a Engenharia Química em Apucarana como professora efetiva. Em 2023 eu vim para Londrina. Eu atuo aqui então no curso de Engenharia Química, na área de projetos de reatores industriais, também trabalho com a área ambiental, tratamento de resíduos, líquidos, de efluentes, e trabalho também com essas ações sociais, voltadas a mulheres em situação de vulnerabilidade e risco. Professor, e qual que é a história do projeto? Como que ele começou? O projeto Saberes veio de um projeto de extensão que eu iniciei durante a pandemia, logo no início da pandemia, que era o projeto Sabonete Solidário. Esse projeto surgiu a partir de uma demanda, na época eu estava em Apucarana, e houve uma demanda muito grande por materiais de higiene pessoal e limpeza, principalmente nas regiões periféricas da cidade. E aí, quando começaram a surgir essas demandas, a gente tinha programado, antes de saber que a universidade ia entrar em lockdown e a gente ia ficar aquele período sem aulas, até se reorganizar, a gente tinha programado um evento do Dia das Mulheres com as servidoras, todas as servidoras do campus. E nesse evento eu tinha proposto a levar sabonetes artesanais que eu ia produzir pra gente trocar, cada servidora que pudesse ia levar uma lembrancinha, E aí as aulas pararam, a universidade fechou e esses materiais ficaram na minha casa. Acabou que esse evento não aconteceu, porque foi bem nessa época, em março, meados de março. E quando começaram a surgir essas demandas, eu tinha esses materiais, essas matérias-primas em casa para produzir sabonetes. E aí eu peguei esses materiais, produzi uma quantidade de sabonetes e entreguei para uma aluna que estava fazendo esse contato, com essas pessoas que estavam precisando desses produtos. E logo depois, ela me ligou para agradecer, disse que entregou para moradores de rua, para pessoas que realmente estavam precisando, e perguntou se teria como a gente continuar, a produzir. Daí surgiu o projeto Sabonete Solidário. Na época, começaram a surgir vários editais da universidade, internos e da reitoria, de incentivo a esses projetos, que atacavam a pandemia, que buscavam minimizar os efeitos da pandemia. E aí nós conseguimos recurso para montar um laboratório de saboaria na universidade e a gente começou a produzir. Durante 2021 e 2022, a gente produziu cerca de 8 toneladas desses materiais. Então, o projeto ganhou uma proporção grande e aí depois a gente começou a oferecer oficinas. Então, na época, eu fiz a parceria com algumas ONGs dos estados de São Paulo, de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. Eram ONGs que já existiam, já tinham esse trabalho de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. E aí a gente gravou algumas oficinas de saboaria, de produtos naturais, de diferentes produtos artesanais, E eu atuei um tempo durante esse período, com essas ONGs, fazendo a produção desses cursos. E aí depois eu vim para Londrina. E quando eu vim para Londrina, eu mantive contato com essas líderes comunitárias. O projeto Sabonete Solidário já havia sido encerrado e surgiu o edital do CNPq de apoio a meninas e mulheres nas ciências. E aí eu entrei em contato com essas líderes comunitárias e a gente resolveu submeter, então, o projeto Saberes para esse edital. Mas o projeto já veio com uma outra característica, não só de capacitação, mas também de acolhimento emocional, de criação de vínculo entre essas mulheres, de fortalecimento dentro das comunidades. E aí o projeto foi contemplado, foi um dos primeiros colocados no edital do CNPq.
E agora a gente está, então, nessa fase de implementação do projeto. A gente começou as atividades em fevereiro, né, oficialmente, assim, as atividades práticas, os encontros com as meninas. Mas ele surgiu a princípio dessa demanda no início da pandemia. E aí foi tomando essa proporção, né, que a gente nem previa, assim. E como é que o Saberes é estruturado? Quais são as atividades que compõem esse projeto? O projeto tem um período de execução de 3 anos. Então, a gente não tem todas as atividades, assim, programadas dentro de um cronograma do início ao fim. O que nós temos são atividades propostas no nosso projeto. E aí, a partir dessas atividades, a gente vai fazendo essas conexões e vendo o que é possível, o que é legal, o que vai acrescentar mais para elas. A atividade de saboaria, por exemplo, é uma atividade que está desde o início, porque o projeto vem do Sabonete Solidário, né? Já tem essa característica. Lá em Santa Catarina também já acontecia, porque tinha uma ONG lá com a qual eu tinha parceria, que a gente já fazia as oficinas de cosméticos e saboaria. E dentro dessa oficina, que eu acho que é talvez a coluna vertebral, assim, do projeto, né? Porque ele vai se desenvolvendo a partir dessa proposta inicial. Nós temos a proposta de que elas construam e ajudem a cuidar de uma horta. Então, a gente vai fazer uma horta, elas vão fazer a pesquisa e propor o que a gente vai plantar nessa horta, para depois conseguir produzir extratos, infusões, colher dessa horta para incorporar aos cosméticos naturais. Essa vai ser uma ação, assim, de médio prazo, né, médio a longo prazo, porque vai envolver toda a parte construtiva da horta. Nós temos uma engenheira agrônoma também, que é parceira do nosso projeto, que vai estar acompanhando essa construção da horta, e vai envolver toda a parte de pesquisa também, dos princípios ativos desses vegetais, como cultivar, como colher, como fazer a extração e depois como aplicar na cosmetologia. Então, é uma vertente, assim, bem relacionada à engenharia química. Esse é um projeto que já está bem programado, assim, dentro das nossas atividades. O de informática também, porque nós temos um laboratório de informática lá na escola, em Santa Catarina. Também já está para aquele núcleo, né, do Monte Cristo, elas vão ter também esse curso. E os outros vão surgindo, né, dessas conexões. Por exemplo, o curso de tabuleiros africanos veio de uma conexão que foi feita com o professor Sérgio da UEL, da Ludoteca. Então, ele não estava previsto inicialmente, né? Então, as duas coisas. A gente tem essas atividades já programadas e tem as outras atividades que vão surgindo, né? A partir de demandas e a partir de conexões e contatos que a gente vai fazendo. Nossa, é muito legal ver que as meninas têm acesso a diferentes aspectos da ciência, né? Professora Ana, muito obrigada por dividir conosco um pouco sobre o trabalho dos saberes. E se você gostou desse episódio, não deixe de conferir o episódio 2. Nele a gente fala sobre a importância de incentivar o interesse de meninas pela ciência. Até mais! Conexão Ciência.